eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero encorajar você a começar bem tudo que você for fazer. Começar bem o dia, começar bem a noite, começar bem o seu trabalho, começar bem os seus estudos, começar bem a sua feira do supermercado, a faxina da casa. Não sei o que você vai fazer hoje. Você pode começar bem o que você vai fazer hoje. Mateus 6,33. Entregue tudo nas mãos de Deus, amém? Tudo. Seus erros, seus acertos. Quanto mais vazio nós estamos, quando a gente entrega, a gente se esvazia. Aí Deus vai nos encher, amém? Deus vai mandar mais. É como alguém que limpa uma geladeira, que limpa um freezer, que limpa o quartinho da bagunça, né? Aí você vai analisando as gavetas das roupas. Aí você faz aquela limpeza, isso aqui tá folosado, isso aqui tá encardido, isso aqui tem buraco, isso aqui tá estragado, ou vai estragar se não for consumido logo. Aí você faz aquela faxina, tira o velho, limpa, né? Aí Deus vai mandar o novo, a nova palavra, a nova instrução. Ele vai te dizer o que é que você vai fazer depois daquilo, de ter feito aquilo que ele já te disse para fazer. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, meu Deus, de novo essa palavra, eu já sei ela de cor. Aí repete assim com aquela voz de ironia, não tem? Mas se nós não aplicarmos a palavra que ele nos dá na nossa vida, ele vai continuar repetindo toda vez a mesma coisa, até a gente colocar em prática. Aí vai vir uma nova palavra, amém? É assim que funciona. Mateus 6,33. E tem coisas que a gente tem que fazer repetidamente até Jesus voltar. E esse conselho aqui de hoje é algo que você vai ter que fazer todos os dias da sua vida, amém? Não vai vir uma palavra nova que vai substituir essa aqui, não. Porque isso aqui é conselho para toda a vida. Mateus 6,33, vamos ler. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o dia de amanhã. O que Deus quer de nós hoje? Que busquemos em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Muitos só buscam o reino. Eu, por muito tempo, eu só busquei o reino. Por quê? Porque eu não tinha todo esse entendimento que hoje eu já tenho, né? Ele me revelou só a parte do reino. O que é buscar o reino de Deus? É você buscar fazer não a sua vontade. E depois o pastor João de Deus vai falar um pouco também sobre o reino de Deus. É você não buscar fazer a sua vontade. Foi a coisa que Jesus mais disse: é chegado até vós o reino de Deus. João Batista também, um profeta que veio preparando o caminho do Senhor Jesus, disse: arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino de Deus. O que é o arrependimento? É tirar as coisas velhas, erradas do coração, da sua vida, e receber o novo ensino de Jesus, que era diferente da lei de Moisés. Que o que dizia a lei? Olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Falou mal do pai e da mãe, vai morrer. A lei dizia isso. E Jesus veio ensinar algo novo. Veio ensinar o que é honra aos pais. Veio ensinar como se honra.
Jesus ensinou como se honra. Um dia ele conversando com os fariseus, e os fariseus diziam assim: o que nós daríamos aos nossos pais, nós vamos dar como corban, como uma oferta de sacrifício no altar. Aí Jesus disse: coisa nenhuma. Isso não agrada a Deus, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Vocês devem honrar os pais de vocês com dinheiro. Com dinheiro. Jesus veio ensinar o que era honrar os pais. Dar dinheiro para os pais. Aí eles ficaram assustados. Porque eles queriam dar aquela honra em dinheiro só para Deus. Vocês honram os pais de vocês com dinheiro. Cuida de financiar algo bom para a vida deles, como gratidão a Deus e gratidão pelo que eles fizeram por vocês na infância e na juventude. Depois vocês vêm trazer a oferta e colocam no altar. Outra oferta, diferente, não tem? Mas não aquela que os pais de vocês merecem receber. E aí vocês vão ter vida longa, com saúde, prosperidade. Vai começar as coisas boas a acontecer na sua vida e permanecer na sua vida. Isso faz parte do reino de Deus. Nós devemos buscar o reino de Deus. Buscar ter intimidade com Deus. Orar. Buscar, como Maria sentou aos pés de Jesus para aprender, como vocês estão aí sentados ouvindo a palavra de Deus. Porque Jesus, ele não é machista, ele usa mulher também para pregar, para falar em nome dele. Graças a Deus que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher chamada Maria, que foi esta que sentava nos pés dele, que estava com tanta saudade dele, que ela sabia que ele estava na cova, ela sabia que ela já tinha derramado uma vez um vidro de perfume em cima dele, mas ela queria derramar mais, nem que fosse em cima dele morto, do corpo dele morto, mas ela queria derramar mais. E aí quando ela chegou no túmulo, por espanto, a porta aberta já estava aberta, e a porta aberta era Jesus. Ela saiu de casa dizendo: como é que nós vamos fazer para nós remover aquela pedra pesada que tem no túmulo? Aí ela chamou algumas amigas de fé. Aí disse: eu não sei como é que nós vamos entrar, mas que nós vamos entrar, nós vamos, porque aquela pedra não vai nos impedir de fazer o que nós já propomos no nosso coração fazer por Jesus. E aí quando elas chegaram lá, a porta aberta era Jesus, já estava lá aberta, e Jesus vivo nomeou elas para ser as mensageiras, as primeiras mensageiras da ressurreição. E elas ficaram com medo de sair contando para os discípulos. E quando elas contaram, ninguém acreditou nelas. Mas isso faz parte de buscar o reino de Deus. Mulher pregando a palavra de Deus. E eu, para a glória de Deus, eu digo isso. Eu não tenho medo de pregar a palavra de Deus, porque esta é uma das missões que Deus me confiou. Eu tenho outras, como cuidar do meu lar, cuidar dos meus filhos, ajudar pessoas que eu posso ajudar na rua onde Ele me mandar eu ir. E tenho a missão de pregar a palavra de Deus e de adorar a Deus. Aonde Deus me permitiu colocar a planta dos meus pés, eu vou adorar a Deus e vou pregar a palavra de Deus. Porque eu nasci e fui criada para fazer isso. Então, quando você descobre quem é Jesus, você tem um encontro com Jesus, você vai descobrir qual é a missão da sua vida. Essa é a missão da minha vida. E se você buscar em primeiro lugar o reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, que venha o teu reino, e você vence os obstáculos e começa a fazer o que Deus quer. Isso é buscar em primeiro lugar o reino. Amém, queridos? E todas as coisas que Ele está falando antes, alimento, vestimenta,
crescimento. Jesus fala uma lista de coisas que as pessoas se preocupam, ficam ansiosas com o que vão comer, com o que vão vestir, com o côvado do crescimento, do tamanho. Como você talvez tá aí preocupado, como é que você vai fazer sua empresa crescer, como é que você vai, o que você vai fazer quando teus filhos crescer, que tem tantas necessidades, às vezes faculdade, tem sonhos, tem tanta coisa que você tem que financiar e você às vezes não sabe nem para onde é que vai, como é que vai ser. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que é justiça? Vou dar aqui um conceito de justiça. Justiça é colocar em ordem o que está torto. É um quadro que está torto, você vai lá e ajeita, prega ele direito. É uma cadeira que está torta na mesa e você ajeita. É uma toalha da mesa que está torta e você vai lá e ajeita a beirada lá. É o lençol da cama que está assim de travessa, assim, uma ponta mais baixa, outra mais baixa, mais alta. Aí você alinha um negócio no tempo para ficar todo ajeitado, aplumado. O peso da balança igual nas duas medidas. Em nome de Jesus. Isso são conceitos de justiça. A justiça serve para garantir direitos, para anunciar deveres, para promover, recompensar causas bem merecidas, punir quem deve ser corrigido. Nós devemos buscar também a justiça. Como é que a gente busca a justiça? Através da oração, através do jejum. Exemplo, na Bíblia, Esté, que era rainha, ficou sabendo que havia um decreto de matança, um dia marcado para exterminar todo o seu povo. Como Hitler, na história geral, ele marcava dias para matar judeus. Nos dias de Esté também teve uma matança na Pérsia, programada. E ela ficou sabendo, e sabendo que era injusto. Aí ela foi, convocou todo o povo de Deus para orar e jejuar por 3 dias, que ela iria procurar o rei, que representava tanto a figura política como o juiz, e ela ia colocar aquela situação diante do rei. E o rei investigou e viu que realmente Esté tinha razão e que era uma injustiça fazer aquilo com aquele povo. Aí o rei pegou e mandou matar Amã, que era o impostor, o mentor do projeto maligno, mandou executar ele na forca, derrubou a casa dele e os parentes, os amigos, a família que estava ali ao redor dele pereceram tudinho. Por quê? Estavam perto da pessoa errada e tudo que uma pessoa faz de errado respinga na família. Por isso nós devemos buscar Deus, buscar a justiça de Deus para a nossa vida, alinhar nossa vida com Deus, com a palavra de Deus. E se alguma pessoa nos defraudou, está fazendo alguma coisa injusta contra nós, você vai levar essa causa até diante de Deus e você não vai dizer para Deus o que Deus tem que fazer com ela. Deixa o rei resolver. Jesus é rei também. Você sabia que Jesus é o rei dos reis? Ele não é só Senhor, não é só Salvador. Ele é rei dos reis e ele é juiz de toda a terra. Jesus falou sobre o dever de orar sempre, contando uma parábola de uma viúva que foi buscar o juiz iníquo. E todo dia ela estava lá: juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. Eu quero a minha pensão. E aí teve um dia que o juiz disse: deixa logo eu atender essa mulher e fazer o que ela quer, porque eu não aguento mais ela aqui pedindo a mesma coisa todo dia. Aí Jesus disse: imagine o justo juiz que vai atender prontamente e não vai demorar não. Vai ser depressa. Então Deus, Jesus é juiz. Ele é também o rei dos reis, amém?
2 Coríntios 13:4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Eita, a glória! Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. E estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão o favor da verdade. O que é que Deus está dizendo aqui para nós? Examine a sua mente, reconheça as suas fraquezas, busque alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Como é que a gente faz isso, pastora? A sua consciência, ela fala. Quando você deve a alguém, quando você omite algo, quando você fala mal de alguém, quando você trata mal alguém, quando você joga praga em alguém, a consciência fala. Se você pegar algo que não é seu, a consciência fala. Se você faz um mal planejado para destruir ou extorquir ou tirar algo de alguém, a consciência fala. Então resolva essas questões que estão na sua consciência. Bote para resolver. Faça o que é justo. Decida como Zaqueu. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei dizia que tinha que devolver 2 vezes mais. Mas ele disse, eu vou devolver 4, porque eu quero ir além da minha consciência. Eu quero restituir o que eu tirei dessas pessoas. Quero recompensar além. Né? Aí Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque esse daí também é filho de Abraão. Ele decidiu fazer o que é certo. Decidiu confiar em mim, viver pela fé. Então, quem tem a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, dorme a noite toda. Tem paz. E essas coisas vos serão acrescentadas. E nós não vamos viver preocupados com amanhã. Sabe por quê? Porque Deus cuida bem dos que lhe obedecem, dos que lhe buscam. Busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Diga graças a Deus. Pega essa palavra para você, porque eu já peguei ela para mim também.